E olha só, atenção. Um laudo médico que foi pedido pelo Ministério Público de Goiás aponta que o médium, conhecido como João de Deus, está tomando remédios que podem piorar o quadro de saúde dele. A Justiça já negou várias vezes o pedido de prisão domiciliar feito pelos advogados da família. Na última quinta-feira, João de Deus foi condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais contra 4 mulheres. Ele responde ainda a outras 12 denúncias. Estas mulheres carregam marcas que, mesmo depois de décadas, teimam em não cicatrizar e contam pela primeira vez a violência que sofreram. Depois que ele terminou, fez o que ele fez, ele perguntou se a energia dele tinha entrado toda dentro de mim, com essas palavras. E eu fiquei quieta, eu me calei, porque eu fiquei com medo, eu tive medo. Um ano depois da prisão de João Teixeira de Faria, o João de Deus, a força-tarefa coordenada pelo Ministério Público de Goiás ainda recebe denúncias contra o médium. 330 vítimas já se apresentaram. 194 formalizaram a queixa. Até agora, são 13 denúncias, 11 delas por crimes sexuais e 2 por porte ilegal de arma. As mais de 70 mulheres, cujos crimes já prescreveram, participam do processo como testemunhas. Nós temos relatos que vão desde do ano de 73, ou seja, nós temos aí quase 40 anos de abusos. E o que é muito interessante perceber é que todas essas vítimas, elas trazem uma palavra de dor, uma palavra de angústia e não querem nada mais do que justiça. A primeira sentença saiu nesta semana. João de Deus foi condenado a 19 anos de prisão, em regime fechado, por crimes sexuais contra 4 mulheres. As denúncias começaram em dezembro do ano passado, depois de um desabafo de uma coreógrafa holandesa numa rede social. Assim que o caso foi divulgado, centenas de vítimas também relataram assédios dentro e fora do país. Desde a década de 70, o médium fixou uma espécie de clínica na cidade de Abadiânia de Goiás. Alega incorporar o espírito de Inácio de Loyola, considerado santo e fundador de uma ordem religiosa católica. Prometendo a cura para os mais diversos males, ele realizava supostas cirurgias, com cortes e suturas, sem nenhum tipo de asepsia e cuidado. Ficou famoso. Personalidades brasileiras e estrangeiras estiveram por lá. Esta mulher, que não quer se identificar, chegou em Abadiânia em 2006. Acompanhava o pai, com câncer no cérebro e desenganado pelos médicos. A possibilidade de cura oferecida por João parecia ser a única esperança da família. O médium falava para ele: eu vou curar você, você será curado. E os olhos do meu pai brilhavam. Os olhos dele brilhavam, ele chorava de emoção. O pai já não andava e, para auxiliar nos deslocamentos em cadeira de rodas, ela contratou uma agência de ajudantes. O dono era um americano que chegou a alertar a moça sobre os perigos que estavam por vir. Eu estou vendo que você está aqui pelo seu pai e pelo carinho, a dedicação. Eu queria perguntar, você tem medo do médium? Na hora eu pensei, será que ele está falando das cirurgias espirituais, com corte, com tesoura no nariz? Eu respondi imediatamente, não, eu não tenho medo. Ele disse, não, não é esse tipo de medo. Eu queria te pedir para você nunca ir à sala do médium sozinha. Você me promete? Ele falou isso para mim. Pai e filha acompanhavam as rodas de oração diariamente. Não demorou muito para o próprio médium convidar a moça para entrar na sala do assédio. Ele sinalizou que eu o acompanhasse em silêncio. E eu fui. Quando eu entrei na sala com ele, ele fechou a porta e trancou. Quando eu virei, ele já estava com a calça aberta e com o órgão ereto. Depois de ser liberada da sala, ainda em choque, foi também ameaçada. E aí chegou um voluntário da casa, me abraçou e me encaminhou para a enfermaria. Quando eu cheguei na enfermaria, aí eu contei para a enfermeira. A enfermeira falava assim, perdoa, perdoa. Perdoa porque pode ser pior para você e para o seu pai se você não perdoar. Porque teve uma gringa
que falava exatamente isso e ela sumiu. Por favor, você não quer que seu pai fique bem? Por favor, perdoa. Ela falava muito isso pra mim. Por favor, fica quieta. Fica quieta, não conta pra ninguém. Medo é o relato de praticamente todas as vítimas. Esta outra mulher se calou por mais de 15 anos. Tinha 20 quando esteve na casa Dom Inácio. Eu passei pela fila, onde todos vão, conversou comigo e falou: mais tarde você vai lá na minha sala que eu quero falar com você. E eu fui. Aí, então ele fechou a porta, só eu e ele, e aconteceu. Ele falou que eu tinha que receber uma energia dele para mim ser curada. Depois que ele terminou, fez o que ele fez, ele perguntou se a energia dele tinha entrado toda dentro de mim, com essas palavras. Eu disse que sim. Ele tirou do bolso R$150 e me deu, disse que era para mim fazer uma feira, abriu a porta e mandou eu embora. Que eu sou uma pessoa de baixa renda e ele fez isso. Ela, que tinha um companheiro à época, engravidou logo em seguida. Desde então convive com a dúvida: João Teixeira de Faria pode ser o pai da filha dela. Eu liguei lá e falei com o assessor dele lá, só que ele me ameaçou, disse que não era dele, que ele era operado, que não tinha possibilidade dele ser o pai. Ele disse que outras mulheres já procurou ele, o assessor, a casa, para fazer esse mesmo exame, e deu negativo, e ele entrou com processo em cima delas, e ele dizendo que ele era advogado também. João era poderoso e rico. O dinheiro ele alega ter vindo do garimpo de Serra Pelada. Toda a economia de Abadiânia passou a girar em torno do turismo religioso, também controlado por ele. Um ano depois das denúncias, a cidade tenta renascer. A cidade ficou bastante abalada. O comércio está fechado, os imóveis para vender ou alugar, as ruas quase desertas. Essa daqui é uma das maiores pousadas de Abadiânia. Fica a poucos metros da casa Dom Inácio de Loyola. Normalmente, nessa época do ano, a lotação aqui seria quase 100%. Hoje, dos 60 quartos, apenas um está ocupado. Todos os outros estão assim, vazios. Esta psicóloga que ajudou a reunir vítimas acredita que João de Deus não agiu sozinho. Segundo ela, ele tinha uma rede de apoio para manter os crimes em segredo. As pessoas de Abadiânia, as pessoas de bem de Abadiânia, vivem num sistema de escravidão, de medo, de pânico. Só está arrasado porque Abadiânia faliu quem ganhava muito dinheiro e não se importava de onde vinha esse dinheiro, a que custo. Maria do Carmo reúne provas, de tradutores a guia turísticos. A casa só exigia que você entrasse, levasse pessoas para lá, se você fosse credenciado e autorizado pelo João. Pelo médium, era o médium que autorizava, certo? Então você passava pela sala dele para ser autorizado e fazer essa carteirinha. Nós tivemos relatos, vários relatos de ameaça, inclusive um específico de coação no curso do processo. Em razão disso, pessoas que circundam a figura do Sr. João Teixeira também foram denunciadas. Clodoaldo trabalhou como contador na casa Dom Inácio por 2 anos, no final dos anos 90. E ele confessa que sabia dos crimes sexuais praticados por João de Deus. Pelos relatos das pessoas que estavam lá, alguns médicos falando, alguns pacientes falando, e as pessoas da cidade do lado oposto à casa do Inácio, dos nativos da cidade. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que havia algo errado naquele local. Ele conta que a ex-mulher também foi vítima e permaneceu trabalhando por medo. A cidade toda era tomada por ele e ele tinha mais de 10 jagunços que ficavam na cidade apenas fazendo sua segurança e ouvindo o que as pessoas falavam. Tudo que se falava para a polícia era imediatamente arquivado ou nem se aceitavam as denúncias na ocasião. Em um ano, João de Deus saiu da cadeia 2 vezes para ser internado em hospitais.
A defesa do médium já entrou com pedidos de prisão domiciliar que foram negados pela Justiça Goiana e pelo Superior Tribunal de Justiça. Os advogados alegam que a saúde de João de Deus está debilitada e que ele precisa de tratamento fora do presídio. A Record TV teve acesso com exclusividade ao laudo feito por peritos do Tribunal de Justiça do Estado. O documento aponta que o câncer de estômago que João teve está sob controle e que o periciando necessita de segmento oncológico em nível ambulatorial. Segundo o laudo, várias das queixas de mal-estar podem estar relacionadas aos remédios. Efeitos colaterais sabidamente potencializados em idosos e sugere a troca de medicamentos. Os peritos concluem que ele tem condições de cumprir a pena em regime fechado. A defesa de João de Deus contesta o laudo. Estão impondo a João Teixeira de Faria uma pena degradante, cruel, que está levando aquele homem à morte. Não existe um projeto social, alimentar ou mesmo de tratamento médico para um idoso de 78 anos dentro de um presídio. Então, essas circunstâncias, elas têm gerado esse caos no estado de saúde do seu João. Os advogados vão entrar com recurso contra a sentença de 19 anos. Para eles, não há elementos suficientes para caracterizar o crime. A narrativa dos fatos não leva a essa conclusão de estupro. Para ocorrer o estupro, é preciso que exista um elemento. Qual elemento? O dissenso da vítima, ou seja, a vítima ela não pode consentir com o ato. E pelas narrativas que nós extraímos dos autos, esse elemento não estava presente. Existem maneiras de enxergar diferente. E é isso que nós vamos querer aqui discutir na Justiça Goiana e também no Superior Tribunal de Justiça, porque nós acreditamos na inocência do seu João Teixeira de Faria. Para as vítimas, não há o que contestar. Eu tenho a minha dor. Eu choro todos os dias. Não tem um dia que eu não chore, por mais que eu tome um antidepressivo. Não tem um dia que eu não lembre, de alguma maneira, ele falando para o meu pai: eu vou curar você, você será curado, e os olhos do meu pai brilhando. Porque isso foi o que me manteve ali, aceitando e participando daquilo tudo. É essa fé que move a gente. E é dessa fé que o João abusou. Ele não abusou só sexualmente. Ele abusou na alma, ele abusou no espírito, ele abusou naquilo que o ser humano tem de mais sagrado, que é a fé.